Bom dia, sábado 8 de março, com a única edição do Povcast no dia. Hoje a gente vai falar de um assunto que está cada vez mais presente, né? A previsão do tempo em tempos de mudanças climáticas. É normal, a gente olha a previsão e segue o dia, mas imagina ser pego de surpresa por um temporal, muito mais forte do que o previsto. Pois é uma preocupação real. As mudanças climáticas estão tornando esses eventos climáticos extremos, né, mais frequentes e intensos, e isso impacta diretamente na precisão dos modelos tradicionais de previsão do tempo. E por falar em impacto, a gente viu um exemplo bem chocante em São Sebastião agora em fevereiro. A previsão era de 200 milímetros de chuva, que já é bastante, mas a quantidade real foi 3 vezes maior. É assustador como a gente depende dessas previsões e como a realidade pode ser tão diferente. O que me chama a atenção nesse caso é que os modelos, eles até conseguem prever a ocorrência de um evento, mas a intensidade, a magnitude, principalmente quando se trata desses novos extremos, ainda é um desafio, né? Essa mudança no padrão de chuvas é algo cada vez mais comum, que antes caía em um mês, agora pode cair em poucos dias. Imagina, você se programa para um final de semana ensolarado e de repente toda a chuva do mês cai em um único dia. Nossa, que situação. E as consequências disso para cidades como Recife, Florianópolis, que já sofrem com chuvas intensas, né? A gente está falando de segurança, de infraestrutura, de um impacto que vai muito além do simples incômodo. Sem dúvida, sem dúvida. É preciso se adaptar a essa nova realidade. Tanto que a Organização Meteorológica Mundial, ela atualizou a base de referência climática, né, para o período entre 1991 e 2020, reconhecendo essa mudança nos padrões climáticos globais. Mas e a tecnologia por trás das previsões? Será que elas acompanhando essa mudança? A gente sempre imagina a previsão do tempo como algo super tecnológico, com satélites, computadores, mas me explica uma coisa, como funciona esse sistema? A previsão do tempo, ela se baseia numa rede complexa de estações meteorológicas, satélites, radares e supercomputadores. Eles processam uma quantidade enorme de dados, né? Mas é claro que existem as suas limitações. E pelo que eu vi em algumas pesquisas, mesmo com toda essa tecnologia, prever a intensidade desses eventos extremos ainda é um desafio, né? É como tentar acertar um alvo móvel, sabe? Que está constantemente acelerando. E para piorar, o Brasil enfrenta cortes orçamentários que impactam diretamente na capacidade de previsão do tempo. Imagina, os recursos que poderiam garantir a sua segurança durante uma tempestade, por exemplo, estão sendo reduzidos. E a gente vê isso na prática, né? O INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está sofrendo com falta de pessoal por causa de aposentadorias que não estão sendo repostas. E como você bem disse, isso pode ter um impacto enorme na nossa segurança. Com certeza. Um estudo da Universidade Federal de Goiás, ele alertou para o perigo desses cortes, né? Eles afetam diretamente a qualidade das previsões, o que coloca a população em risco, né? Em maior risco durante eventos climáticos severos. E quando a gente compara a tecnologia do Brasil com países como os Estados Unidos ou o Japão, a diferença é gritante. Eles têm grades de resolução muito mais altas, o que permite previsões regionais muito mais precisas. É como se a gente estivesse olhando para um mapa com pouquíssimos detalhes, enquanto eles têm uma visão muito mais nítida da situação. Exatamente. E uma reportagem do UOL, ela destacou que a falta de investimento em infraestrutura de computação e em meteorologistas qualificados, né, está prejudicando a capacidade do Brasil de prever eventos como tornados e tempestades severas. São eventos que exigem previsões muito específicas e oportunas para garantir a segurança da população. Ou seja, a gente tem o potencial, mas os recursos estão faltando. Isso me leva a uma questão fundamental, a conscientização pública. De que adianta ter a melhor tecnologia se as pessoas não se atentam aos alertas? Afinal, a responsabilidade pela nossa segurança também é nossa, né? É verdade. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a mudança de comportamento, né? A percepção do risco, a preparação individual e coletiva, isso é essencial. Mas como a gente muda essa percepção? Como a gente faz as pessoas levarem os alertas a sério? Olha, em países como o Japão e Estados Unidos, por exemplo, os alertas meteorológicos, eles são levados muito a sério. As pessoas, elas sabem o que fazer, para onde ir, como se proteger. Mas aqui no Brasil, a gente tem um histórico, né, de ceticismo em relação às previsões, e os nossos sistemas de alerta, eles não são tão robustos, né? É como se a gente ignorasse um sinal de trânsito e esperasse que nada de ruim acontecesse. É uma diferença cultural grande, né? Que precisa ser mudada urgentemente. Mas como a gente faz isso? Que ferramentas a gente pode usar? O Marco de Sandaia, para redução do risco de desastre, é um bom exemplo. Ele enfatiza a importância da educação, né? E da construção de sociedades resilientes, o que é crucial em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas. A educação, desde cedo, é fundamental para criar essa cultura de prevenção. É como aprender a atravessar a rua, né? A gente aprende desde pequeno e isso meio que se torna automático. Mas e na prática, o que a gente pode fazer para se preparar melhor? Existem várias ações que a gente pode tomar, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Tem um kit de emergência em casa, por exemplo, com água, alimentos não perecíveis, lanterna, rádio, pilhas, medicamentos de uso contínuo, documentos importantes. Isso é essencial. Esses kits são importantes mesmo.
Mas a gente precisa saber como usá-los, né? Claro, claro. Conhecer as rotas de evacuação na sua área, né? Ter um plano de comunicação com a família, com os amigos, saber como agir em diferentes situações de risco. Tudo isso faz parte da preparação. É como um plano de viagem, né? A gente se organiza antes para evitar imprevisto. Faz todo sentido. Saber para onde ir, como se comunicar, ter um plano. Isso dá uma sensação de controle, né? De segurança. Exatamente. E não podemos esquecer, né, da importância de acompanhar as previsões do tempo, se manter informado sobre os alertas emitidos pela Defesa Civil e, principalmente, levar a sério esses alertas, né? E a questão da infraestrutura também, né? As cidades, elas precisam estar preparadas para lidar com esses eventos extremos. Sem dúvida, sem dúvida. A infraestrutura urbana é fundamental para reduzir os impactos, né, de eventos climáticos, sistemas de drenagem eficientes, áreas verdes que ajudam na absorção da água, construções mais resilientes, tudo isso contribui para a segurança da população. É como fortalecer as bases de uma casa, né, para que ela resista a uma tempestade. A gente volta para aquela questão da responsabilidade compartilhada, né? Governos, sociedade civil, cada um fazendo a sua parte para construir um futuro mais resiliente. E essa resiliência, ela passa pela adaptação às mudanças climáticas que já estão acontecendo, né? E pela mitigação, ou seja, pela redução das emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. É verdade, mas como a gente garante que as futuras gerações, né, sejam preparadas para lidar com os desafios climáticos que estão por vir? Olha, educação é a chave para isso. Ensinar as crianças e jovens sobre as causas e as consequências das mudanças climáticas, né? A importância da sustentabilidade, da preservação ambiental, do consumo consciente. Isso é fundamental para formar cidadãos mais engajados e preparados para construir um futuro mais sustentável. Educação ambiental, conscientização, acessão. Esses são os pilares, né, para a gente enfrentar os desafios climáticos. E a comunicação tem um papel fundamental nesse processo, né? A gente precisa falar sobre as mudanças climáticas de forma clara, acessível, mostrando as conexões entre o global e o local, os impactos na vida das pessoas, as soluções que estão sendo desenvolvidas. E trazer esse debate para o dia a dia, né? Para as rodas de conversa, para as escolas, para as comunidades. É preciso quebrar o silêncio e mostrar que as mudanças climáticas, elas são uma realidade, né? Que exige a ação de todos nós. E essa ação, ela começa com a informação, né? Com a busca por conhecimento, com mudança de hábitos. Precisa entender que as nossas escolhas, por menores que pareçam, elas têm impacto no planeta. E que cada um de nós pode fazer a diferença na construção de um futuro mais sustentável. Pois é, né? Pequenas ações, grandes impactos. E você, nosso ouvinte, o que você tem feito para se preparar para esses desafios climáticos? Que tal aproveitar esse final de semana, né? Para colocar em prática algumas das dicas que a gente conversou aqui hoje. Boa ideia! Comece revisando seu kit de emergência, converse com a família sobre um plano de comunicação, né? Em caso de desastre natural, faça uma pesquisa sobre as rotas de evacuação da sua região. E lembre-se, a informação é a nossa maior aliada. Continue se informando sobre as mudanças climáticas, né? Os impactos na sua região, as ações que você pode tomar para fazer a diferença. A gente sabe que o tema é complexo, a gente sabe, mas não precisa se sentir sobrecarregado, né? Cada passo que a gente dá em direção a um futuro mais sustentável já é uma vitória. É isso aí. E é essa jornada, né? Rumo à sustentabilidade é um caminho que a gente percorre junto, né? Compartilhando conhecimento, experiências e, acima de tudo, esperança. É verdade. Que a gente passa a se inspirar, né? Em exemplos positivos, em iniciativas inovadoras, em pessoas que dedicam a vida a construir um futuro melhor para todo mundo. E que a gente possa usar a nossa voz, né? Nossas ações, para influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Afinal, juntos a gente é mais forte. É isso aí. E por hoje a gente fica por aqui com a sensação de dever cumprido, né? E com a certeza de que essa conversa sobre as mudanças climáticas precisa continuar. É isso aí, que a gente possa levar essa conversa para além dos microfones, né? Para o nosso dia a dia, para as nossas comunidades. Agradecemos a sua companhia, né? Nesse sábado especial do podcast. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Até mais e um bom final de semana para todos.